estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma, me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma, me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Refletindo com Jesus 360 graus. Hoje o nosso tema 2 sobre religião, né? Então, para dar início aqui ao nosso programa, é um pouquinho diferente dos demais, né? Que hoje a gente vai tentar passear um pouco sobre esse tema, na questão da filosofia e da física, ou da antropologia, ver que o Marcos Vinícius preparou para a gente. Depois a gente fala um pouquinho da questão de psicologia, que a Fernanda vai entrar. Eu vou fazer um passeio rápido pela questão jurídica, e depois nós temos nossos debatedores aí falando um pouco da questão religiosa, né? Da nossa questão aí do espiritismo. Então, uma ideia de que a gente comece, né, a olhar de forma 360 graus aos assuntos que são do nosso dia a dia, né? Que fazem parte da gente. Nós falamos sobre a questão da família e hoje religião. Então, para dar início ao nosso programa de hoje, eu vou pedir já para Laudete poder fazer a nossa prece de abertura. Laudete, por gentileza. Obrigada. Então, boa noite a todos, que a paz do Mestre possa estar aqui conosco neste momento. E vamos, assim, agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade. Vamos convidando que as equipes da segurança, defesa e proteção
que possa estarem apostos nos nossos lares, trazendo-nos toda a cobertura espiritual necessária para os temas da noite de hoje, que no qual nós iremos nos debruçarmos sobre um tema tão importante e necessário, para que possamos abrirmos os leques das nossas mentes sobre a religião e sobre a religiosidade, que no qual todos nós estamos inseridos a compreendê-las. E neste objetivo nós vamos convidando a equipe espiritual responsável por estes nossos reencontros aos domingos, para que esses reencontros possam sempre nos trazer o conhecimento, a visão da vida de uma forma mais ampla, mais objetiva e mais sucinta, como o nosso Mestre Jesus nos convida para sermos criaturas do bem e para o bem. Vamos saudando os nossos anjos de guarda, os nossos mentores individuais, a cúpula espiritual da nossa casa, que tão amorosamente nos traz essa oportunidade. E vamos, nesta oportunidade, envolver aos companheiros, a todos nós que iremos estarmos inseridos nesta roda de 360 graus, que cada um irá expor o seu conhecimento, irá pôr as suas definições, irá pôr tudo aquilo que está absorvendo com a vida, com as suas profissões, com as suas informações, com as suas leituras, para que possamos, neste aprendizado, nos direcionarmos em direção da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E aqui, Mãe Bendita, mais uma vez, queremos agradecer-te por mais essa oportunidade, que o teu manto de luz que possa nos cobrir nesta noite, nos trazendo esses momentos tão alegres, tão importantes, e acima de tudo necessário para estarmos diante de ti, Mãe, e compreendermos a vida, compreendermos os ensinamentos, e que nos leve até o teu Filho amado, Jesus. E aqui, Jesus, estamos nesta noite para refletirmos a tua sabedoria, para refletirmos a tua bondade, a tua misericórdia, para refletirmos a oportunidade que tu está nos dando, para irmos em direção do nosso Pai que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas à medida que nós saberemos perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois sabemos que tu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre, por estarmos aqui presente e descortinarmos o nosso encontro desta noite. Que assim seja, assim é, e assim será. Obrigada, Senhor. Obrigado, Laudete. Temos música, Lu? No nosso repertório musical, a gente tem desde MPB, música gospel. Vamos ver o que a Lourdinha tem aí pra gente. É isso aí.
A Lurdinha cortou um pouquinho, porque nós temos 7 minutos de música, né, Lu? E eu acho que esse início aí já deixou bem claro uma coisa bem interessante, né? Ele começa ali afirmando para quem não tem, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E aqueles que resolveram seguir cara e coragem, o que será que acontece, né? E aí, Marcos Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. Você que é o nosso camisa 10 aí, que sai já tocando a bola no começo do campo. Boa noite a todos, né? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Um convite sempre carinhoso de todos vocês, né? Em particular desse irmão, né? Que eu reencontrei, né? Que é o Marcos, nessa vida. E é sempre uma alegria estar aqui, né? É mais uma oportunidade da gente quitar os imensos débitos que a gente carrega, né? Diante do Mestre Jesus, né? Porque, olha, é amor incondicional mesmo, viu? Que acreditar não é fácil, não, mas, enfim, ainda bem que a gente tem um espírito dessa grandeza zelando por nós, né? Para dar conta das nossas quedas, que não são poucas, né? Bom, eu, né, fui convidado aí para o Marcos para falar um pouco sobre, né, primeiro fazer uma discussão, vou transitar entre duas áreas que me são muito caras, né, que é a ciência e a filosofia, né, para quem me conhece, eu sou físico de formação, né, sou filósofo também, e então eu vou transitar sobre dois pontos, né, que são tripés da doutrina espírita, que dentro do tripé ciência, filosofia e espiritualidade, né, que é o terceiro tripé. E como a gente vai falar sobre religião hoje, né, a gente começa a nossa fala com essa pergunta, assim, né, que religião é essa que a gente está falando, né? É óbvio que as pessoas elas têm no seu imaginário, na sua vivência cotidiana, uma concepção de religião que molda aí a sua relação com o transcendente. Algumas vivenciam isso mais intensamente, outras não têm muito interesse, né? Mas o fato é que a vivência com algo que transcende a experiência humana é algo que está presente na história do mundo desde que o mundo é mundo, né? E eu quero abordar hoje, né, assim, de que ciência, né, a gente está falando quando a gente fala da doutrina espírita, né? Que ciência é essa? Porque certamente não é a ciência que a gente tem no imaginário da gente, assim como a religião também, ela tem que passar aí por algumas modificações, porque se a gente quer fazer essas coisas conversarem, né, e a doutrina espírita vem com essa proposta muito fortemente, né, eu faço uma live, né, que a gente faz uma live de estudo das obras básicas. Inclusive, hoje eu estava estudando um capítulo da Gênesis, e vou até ler aqui esse capítulo, para mostrar como está presente na doutrina espírita esse entrelaçamento, né? Você tem a ousada afirmação na Gênesis de que, né, quando Kardec escreve que se alguma coisa que eu disser aqui for contradita pela ciência, esqueça o que eu disse e fique com o que a ciência diz, né? Isso é eu sempre falo, cada vez que eu leio essa frase, eu acho ela de uma ousadia, né, que eu acho que poucas credos, maneiras de se ligar com o transcendente, poucas religiões têm a coragem de admitir né, e para mostrar, na verdade, que esse laço tem que ser feito. O laço entre religião e ciência tem que ser feito, né? Nós vivemos, né, existe uma crença corrente que permeia, né, o imaginário das pessoas, inclusive a gente aprende isso na escola, de que ciência e religião são adversárias, né? Existe uma tese que a gente chama de tese do conflito, que coloca sempre ciência e religião em campos opostos, né? Inclusive, isso, quando a gente, por exemplo, quando eu tenho algum aluno, eu não fico falando muito disso, mas quando eu falo com algum aluno meu, por exemplo, que eu faço lives, né, que eu sou espírita, você fala assim, mas como é possível? Você é físico, né? Como é que você concilia, né? Porque essa pergunta ela é muito emblemática sobre a ideia de ciência e de religião que essa criança carrega na cabeça. Porque, na verdade, a ideia que ela carrega é uma ideia que a nossa cultura introduziu na cabeça das pessoas, que é a ideia do conflito.
né? Quando você pega uma pessoa que faz ciência e pratica essas duas coisas, né? Porque elas são, na verdade, estão intimamente ligadas, as pessoas acham estranho, né? E isso vai sendo construído desde a escola, né? Todo mundo aqui que já frequentou a escola já deve ter aprendido isso, né? Que a gente aprende lá nas aulas de história, nas aulas de ciência, né? Que o Galileu, né? Estou falando umas coisas lá sobre o sistema, sobre o universo, né? E o pessoal da igreja não gostou muito, né? E aí, inclusive, o Galileu foi excomungado, né? Ele terminou a vida dele vivendo em prisão domiciliar, né? Condenado pela igreja por heresia, né? Porque ele dizia coisas que eram contra a ciência. Essa é uma narrativa que está muito presente, né? Que coloca ciência e religião como campos opostos, né? Quer dizer, é como se Galileu estava fazendo ciência, a igreja não gostou dele fazer ciência, e a igreja usou todo o seu poder, que não era pouco, no século XVI, né? Ela tinha um imenso poder político, econômico, e ela usou isso para poder controlar, né? E punir o Galileu. Essa história é uma história que se encaixa bem dentro de uma narrativa maniqueísta, né? Da luta do bem contra o mal, mas ela não condiz à realidade, né? Existem estudos hoje bastante sérios, né? Tem um professor da USP chamado professor Caetano Plastino. O professor Caetano Plastino traduziu a obra do Galileu do italiano para o português brasileiro, né? Essa obra já tinha tradução para o português de Portugal. E nessa obra, por exemplo, que é uma obra monumental, né? Uma obra do Galileu, ele vai mostrar que o problema da igreja nunca foi com essa ideia de que o Galileu estava fazendo ciência, né? Na verdade, assim, as primeiras universidades do mundo, elas surgiram no mundo, na Europa, as primeiras universidades, eu estou pensando em termos de mundo ocidental, tá? Na Europa, por volta de 1100 e pouco, a primeira universidade, acho que é a Universidade de Bolonha, 1200 e pouco. Aí significa assim, então quer dizer que não existia conhecimento da natureza antes de 1200 e pouco? Claro que sempre existiu, né? A questão é que os estudos sobre a natureza, que começaram principalmente com a astronomia, né, tentativa de estudo do movimento do céu, era importante conhecer o céu, porque ter o domínio do céu ajudava no controle da agricultura, né, então a gente precisava ter um conhecimento profundo. Isso era feito dentro de mosteiros, né? Então, os estudos de filosofia natural eram muito profundos dentro dos mosteiros na Europa, em 1200, 1300, 1400, né? E filosofia natural é o que hoje a gente chama de física. Na época a gente não podia usar esse termo, mas física, enfim, estudos da natureza, né? A filosofia natural. Então, assim, é muito estranho você comprar essa ideia de que a igreja era contra a ciência, se os primeiros estudos que deram origem ao que a gente chama ciência hoje começaram nos mosteiros. Então, essa narrativa ela não encaixa, né? Se produziu conhecimento durante a Idade Média, a baixa e a alta Idade Média, conhecimento sobre a natureza com certa robustez, assim, com certa força, isso foi produzido dentro de mosteiro, que é uma instituição religiosa. Então, a ciência, a religião, né, tradicional, ela nunca se opôs às investigações. O que o professor Caetano Plastino vai mostrar na tese dele é que você tinha um problema, sim, que era um problema para a igreja, que era quando essas investigações sobre a natureza, elas derrapavam sobre a interpretação das escrituras. Quando você entrava no terreno da interpretação das escrituras, aí a igreja, né, ela ligava o estado de alerta, porque ela era a interpretadora oficial das escrituras, né? E o Galileu, hoje a gente sabe, ele era um cara bem esquentadinho, né? Vocês têm estudos mostrando que o Galileu ele não levava desaforo para casa. E ele gostava de provocar, né? E, na época, o Galileu, inclusive, era amigo do Papa. Você vê que também é outra coisa que não encaixa muito. Ele era amigo pessoal do Papa da época. Mas ele tinha um problema com um cardeal da Igreja Católica, não lembro o nome dele agora, e esse cardeal, na verdade, eles não se bicavam, e o Galileu gostava de provocar. Então, o Galileu comprou umas brigas com ele, né, de orgulho mesmo, e aí ele foi chamado realmente em Roma para poder
bater um papinho, né, sobre as coisas que ele estava dizendo, né? Mas não por causa dessa coisa do conflito, né? Então, eu estou falando sobre essa coisa do conflito porque isso foi, de certa forma, essa narrativa ela foi, de certa forma, se desenvolvendo historicamente, a ponto de você ter, por exemplo, uma ruptura, né, entre o que a gente chamava de filosofia natural. A filosofia natural é uma filosofia, um entendimento da natureza conectado com essa relação com o transcendente. Se alguém aqui abrir o livro do Newton, né, o livro principal do Newton, de 1687, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, você vai ver que no escólio, né, na abertura do livro, Newton vai... Primeiro parágrafo do livro, Newton diz assim: Deus, onipotente, onipresente, criador de todas as coisas, supremo coordenador do universo, não sei o quê, que devemos amar, honrá-lo, temê-lo, né? Essa era uma concepção muito comum. Então, assim, Newton já começa o livro fazendo uma ode a Deus. Assim, nossa, mas o Newton, um cara que a gente estuda na física, fazendo uma ode, sim, porque ele era praticante de uma coisa que a gente chama de filosofia natural. E a filosofia natural, o link com o transcendente, ele era normal. Isso foi desembocando, né? À medida que a gente foi entrando no século XVII, XVIII, a filosofia natural ela foi se desgrudando, né? Ela foi se transformando em o que a gente chama de ciência hoje. E qual é a diferença entre a ciência de hoje e a filosofia natural da época de Newton? Está na relação com o transcendente. A ciência de hoje, ela abandonou essa conexão com o transcendente, né? Então, a ciência hoje, ela não assume mais a ideia de um causador primeiro, criador de todas as coisas. Isso tem, né, alguns personagens importantes, eu posso citar um em particular aqui, o Laplace, né? O Laplace, ele faz uma apresentação para o Napoleão, né? E o Napoleão, ele fala sobre a arquitetura do universo, e o Napoleão está assistindo a apresentação, ele não entende nada, né? Porque o Laplace está falando daquela física, matemática complexa, o Napoleão era um militar, assim, né? E aí o Napoleão, no final, pergunta para ele assim, olha, eu só tenho uma pergunta disso tudo que você falou aí, né? Até porque ele não tinha entendido nada que o Laplace tinha falado. Eu falei assim, onde entra Deus no meio de todas essas equações que você escreveu aí na lousa? Aí o Laplace responde para ele assim, eu não precisei recorrer a esta hipótese, né? Então, para Laplace, Deus era uma hipótese desnecessária, né? Então, assim, isso vai dando início a uma ruptura completa da ciência e sua conexão com o transcendente, com Deus, né? E isso vai desembocar na ciência que a gente tem hoje. Então, a ciência que a gente tem hoje é fruto dessa construção histórica de uma narrativa do conflito que vai fazendo ciência e religião serem adversárias, né? Então, esse diálogo, ele vai ser retomado. Então, agora, pegando o nosso gancho, a gente está falando de religião, né? De que religião a gente está falando? A doutrina espírita, ela vem com o propósito de nos colocar em condição de, novamente, praticar a filosofia natural, né? Praticar a conexão com o transcendente, a conexão com Deus dentro da ciência, né? Deus está presente em todas as coisas, né? Deus está presente nas fórmulas matemáticas, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? Às vezes eu faço lá uma demonstração matemática em física, às vezes aquelas deduções matemáticas que eu sempre gosto de fazer, e que eu encho a lousa ao fazer aquilo, e aí eles ficam horrorizados com aquela contaiada toda, e eu pergunto para eles assim no final, assim, o que vocês veem quando vocês olham para essa lousa? Eles querem morrer, né, porque eles estão quase tendo um infarto de ver aquele monte de equação na lousa, e eu digo para eles o seguinte, eu vejo Deus. Sabe por que eu vejo Deus? Porque se para explicar o movimento de um pêndulo, que é uma bolinha que vai de um lado para o outro, que você encher uma lousa, vocês acreditam mesmo que as leis da natureza foram obras do acaso? Para mim, não faz o menor sentido. Se existe este grau de ordenamento na natureza para dar conta de uma bolinha indo de um lado para o outro, né? A gente acha que isso aconteceu por acaso? Isso não aconteceu por acaso. Então, eu acho que a religião que a gente vai retomar com a doutrina espírita é uma religião que rompe com o dogma. A ciência e a religião do futuro vão ter que mudar para poder dialogar. A ciência vai ter que abandonar, né? Porque a ciência vai ter que se conectar com o Criador, com o transcendente, e compreender que fazer ciência em alto nível não significa de forma alguma, né,
abrir mão do seu rigor. Porque qual é o medo do cientista atual? O medo do cientista atual é ele fazer ciência, né? E de repente assim, mas essas pessoas aí que fazem religião, elas não estão sujeitas à crítica, a rever seus pontos de vista, porque a religião vigente, ela é uma religião dogmática. Ela acredita que só porque uma coisa vem do alto, e inclusive existe gente assim, inclusive dentro do movimento espírita, eu já presenciei isso em casa espírita, né? Porque tem gente que acha que o que vem de espírito é santo e não pode ser questionado. Se a gente mantiver essa postura dentro da casa espírita, a gente não tem a menor chance de dialogar com a ciência nas academias. Então, nós, dentro dos centros espíritas, precisamos ter uma postura crítica, né? E não entender que a crítica e o questionamento é um ato de insubordinação perante o Criador. Deus não vê, se a gente não está pronto para aceitar um conhecimento, a gente deve questionar, sim, inclusive dentro do centro espírita. Isso tem que ser questionado, porque isso não é insubordinação, né? Isso é Deus olhando para o filho dele, né? Uma vez eu falei isso para uma aluna minha que estava sofrendo muito, porque ela frequentava um outro credo religioso, ela veio falar comigo, e ela estava sofrendo porque ela não concordava e ela sentia culpa por não concordar. Eu falei assim, minha querida, respeite as pessoas, elas têm os seus momentos, mas compreenda o seguinte, Deus está feliz com você. Ele está olhando para você e falando assim, minha filha, olha minha filha que bonita, ela está sendo crítica, ela está sendo... Porque aí a gente vai se aproximar da verdade quando a gente faz isso. Porque eu costumo sempre dizer uma... Oi, Marcos. Colocando nesse ponto aí, então, é fundamental a questão da religião aí que você coloca na vida do ser humano, né? Do indivíduo. Fundamental. Que é o gancho que daqui a pouco nós vamos falar do indivíduo aí, café, né? Trazendo do âmbito da psicologia. Porque então a gente analisa, né, pelo que você colocou, que primeiro que ciência e religião era algo normal, comum, e aí em um dado momento aí foi separado, isso. E agora em outro dado momento nós vamos ter que se juntar. Isso. Ou seja, a religião bem explicada, inclusive você deu uma belíssima aula aí, que até eu, né, se a gente for pegar nesse contexto, cada vez mais a religião tem que ser passada para a questão do indivíduo. Não só pela questão da fé, né, como nós colocamos ali na questão musical, mas também nessa questão de entendimento de si e da onde ele vive, né, da cultura. Sem dúvida, assim, as perguntas, né, Marcos, como eu falei, a pergunta dos alunos, quando você fala disso, ela é muito, né, ela diz muito sobre como eles enxergam, né, quando ele fala assim, você, né, tem... acredita em Deus, mas você não é físico. E entendi. Então, olha a visão de ciência que as pessoas têm na cabeça, e que eu entendo perfeitamente, porque é essa visão corrente mesmo. Então, o nosso desafio é construir uma... Eu vou deixar até uma pergunta provocativa aqui para os nossos amigos que vão falar depois sobre o Espiritismo, que é assim, o Espiritismo é uma religião? Eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Eu vou deixar, eu não vou desenvolver, a gente vai debater isso depois. O Espiritismo é uma religião? Eles estão se cutucando ali, se coçando ali já. Né? Então, porque quando você lê a Gênese, a gente está revisitando nas lives as obras básicas, o nosso objetivo é ler todas, né? A gente vê pelo menos no sentido que a gente conhece religião e ciência, uma outra coisa, totalmente integrada. Então, a gente precisa levar isso, essa visão, né? Não entender, por exemplo, a ciência lida com fatos, a religião lida com sobrenatural. Gente, não tem sobrenatural. Tudo é natural. Obrigado, Marquinhos. Né? Então, vamos pensar sobre isso. Passando um pouquinho aí dessa questão do Marx falou, né? Deu acho que uma introdução aí bem bacana, a gente volta com ele daqui a pouco. Essa questão de religião, quando ela chega aqui no Brasil, né, dessa questão aí de como ela vai se encaixar aí, a gente pega a questão jurídica, que é o que tenta trazer um certo ordenamento, um certo regramento, né? E aí, tudo que acaba vindo de fora,
né, dentro de um contexto jurídico, ele tem que passar por uma Câmara ali, da questão de votação, isso e aquilo, até ter o poder legal de entrar na nossa Constituição. E aí, uma vez entrando na nossa Constituição, vira uma regra universal aqui para o Brasil, e todos têm que seguir, né, num modelo bem claro, bem tranquilo. E falando de Constituição, fazendo um passeio rápido, se a gente for pegar ali uma Constituição ali de 1824, ela já trazia no bojo dela ali a religião católica como sendo oficial, né? É consagrada até como um princípio constitucional da religião do Estado. E aí, o que a gente fala de religião, né, dessa questão abarcar dentro de uma Constituição? É que aí nós estamos vendo uma questão chamada liberdade religiosa, né? E é interessante se a gente pegar a Constituição de 1824, que tem lá no artigo 5º, né, que é o princípio constitucional da religião do Estado. E no preâmbulo, ou seja, no início dela, é invocada a Santíssima Trindade e a expressão por graça de Deus. E essa expressão ela pode ser interpretada como um conhecimento de que o criador da ordem religiosa é o mesmo criador da ordem temporal, que é o legislador supremo, ou seja, Deus. Quando eles colocam isso numa Constituição, o entendimento é que o próprio Deus está escrevendo a Constituição, né? E ali fica evidenciado que não havia liberdade de expressão quanto à religião. E interessante, se a gente pegar o artigo 95 da Constituição de 1824, eles falam que todos aqueles, ele fala da questão dos eleitores ali, né? Para quem gostaria de ser deputado. Eles falam, olha, pode ser deputado todas aquelas pessoas, né? E aí vem um rol ali taxativo falando quem pode, e aqueles que não podem. No inciso 3º fala que aqueles que não professam a religião do Estado, ou seja, a religião católica. Então, até para ser um deputado naquela época e ter outros cargos políticos, você teria que ser católico, senão você não ia alcançar. E no artigo 113, ele falava que o imperador, antes de ser aclamado, ele deveria prestar ao Senado, e às duas câmaras, na verdade, né, tanto ao Senado como à Câmara dos Deputados, um juramento, né, e ele seguia mais ou menos assim: jurar manter a religião católica apostólica romana, a integridade, a indivisibilidade do império, observar e fazer observar a Constituição Política da nação brasileira, e mais leis do império, e promover o bem geral do Brasil, quanto a mim couber. Ou seja, colocar ali claramente, né, manter a religião católica apostólica romana. Isso aí depois vem caindo, né, quando a gente acaba com a questão ali do Império, né, e Constituição República de 1891. Aí ele coloca já o quê? O rompimento entre o Estado e a religião, o que a gente chama do período laico, né, quando ele rompe o que é do Estado, o cidadão, eles passam a responder pelo Estado, e as questões de Deus passa a igreja a ser responsáveis, né? E aí essa separação ela se mantém posteriormente toda a história da Constituição brasileira, né? Ela apresenta uma questão de evolução do Estado laico com a promulgação posteriores às Constituições federais. Então, se a gente for pegar as outras constituições que vêm depois, ela passa o quê? A seguinte determinação: ela passou a assegurar a liberdade de culto, a inviolabilidade de crença e a prestação de assistência religiosa, bem como a instauração de um Estado leigo ou laico, sem nenhuma religião oficial, posto em todos os indivíduos as confissões religiosas, elas pudessem exercer livre e publicamente o seu culto. E aí que dá vazão às casas espíritas, né, assim como os outros centros religiosos, a prestação de assistência religiosa, que me faz hoje, né, como qualquer espírita, poder dar essa assistência em presídio, em escola, hospitais, e assim que seja, né, por ser um direito constitucional. E aí, pegando ali a de 1934, 37, 46, de 67, todas elas vêm mantendo essa questão do princípio de liberdade religiosa. E se pensar em liberdade religiosa, é mais interessante a gente entender que é muito mais, né, que o direito de crença. Ela consiste na liberdade de praticar essa crença, né? Essa forma de se expor, de ter uma crença. Se a gente fazer uma análise aí no total dos apontamentos embasados, né, principalmente no princípio da dignidade da pessoa humana, porque nós falamos que estava lá no artigo 5º, e o artigo 5º ele traz isso, né? O rol que garante os direitos individuais.
Então, ela garante não só essa questão, em suma, né, da integridade física e moral da pessoa, de modo a protegê-la das torturas, ofensas, humilhações e outras questões mais, né? Inclusive a questão da personalidade, né, que está taxada lá no rol. Então, gente, como o Marcos fala, né, dessa questão aí, princípio, nós estamos falando de liberdade de primeira, de que o homem ele poder orientar a sua própria fé e as perspectivas em relação ao mundo e à vida. Né, a possibilidade de eleição de vários que reputa ser essencial. Interessante. A gente vai pegar, então, a questão que nasce aí o quê? O Estado de Direito laico. E lembrando, né, que o Estado de Direito ela nasce justamente com a consciência de que todo o poder emana do povo, em nome do povo, e dentro dos limites constitucionais e não da arbitrariedade. E se a gente pega hoje, né, a atual Constituição de 88, lá no inciso 6º ela fala da liberdade de consciência e crença. Né? Então, essa questão da liberdade de religião e crença, ela é interessante por quê? Porque trata aqui para os brasileiros aqui, né, nós estamos falando de âmbitos do Brasil, não só os brasileiros, mas os estrangeiros que estiverem morando aqui no Brasil, eles serem livres para escolher sua religião, praticar e professar a sua crença e fé. E mais ainda, né, ela garante o direito também da pessoa ter a opção de não escolher nenhuma religião. Né? Ou seja, e também a convicção filosófica de que não esteja vinculada a nenhuma religião. Ele tem essa liberdade. Olha, eu sou um Estado laico. Só que aí a gente esquece só um detalhe, né? O Estado é laico, mas as pessoas não. E aí eu passo para a Fernanda um pouco, né, Fê, para a gente falar da questão da psicologia, como é que o indivíduo trata, né, ou recebe essa questão aí da religião para si. É importante ou não? Né? É como diz a música do Rapa, para quem tem fé, a vida acaba não tendo fim. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Boa noite a todos. Quando o Marcos me convidou e falou que a proposta desse encontro seria refletir, né, sobre a importância da religião na sociedade, confesso que fiquei até um pouquinho ainda, falei, o que eu vou falar? Uma vez que eu tenho uma certa preocupação, é necessário que a gente tenha uma certa preocupação, porque, em especial na minha profissão, eu preciso entender, compreender, acolher e respeitar todas as religiões, né? No Brasil são várias, no mundo, então, muitas religiões. Mas a religião em si é um ponto de partida muito importante para que a gente possa compreender as pessoas, a sua cultura, o seu comportamento, suas crenças, né? Então, a gente pode observar na sociedade, e como o Brasil é muito diverso e existem algumas religiões aqui, você percebe diferenças de comportamento grupal e individual nas pessoas, de acordo com a sua religião. Isso vai desde a vestimenta, né, a forma de agir, de se comportar, e isso é um dado que ajuda a gente tentar a compreender. Então, o que eu achei importante pautar, né, para trazer ali de uma perspectiva da psicologia, eu sou psicóloga clínica, mas a abordagem que eu atuo é a terapia cognitivo-comportamental, e uma premissa básica para essa abordagem é que o nosso comportamento, né, ele tem um estímulo que vem da nossa forma de pensar e sentir. Então, não é o fato em si, não é a experiência ou o fato em si que vai determinar o nosso comportamento, mas o que a gente pensa sobre esse fato. A forma como eu penso sobre esse fato determina como eu vou sentir e como eu vou me comportar. Eu até conversei com o Marcos, eu falei para ele, as pessoas que têm fé e esperança, elas tendem a ter uma atitude mais positiva diante das diversidades que a vida nos apresenta, né? Então, eu recebo uma notícia ruim, ou uma perda de um trabalho, ou comunicado um diagnóstico de alguma doença, enfim, qualquer adversidade que apareça,
quando eu tenho uma crença otimista, essa minha atitude tende a ser mais positiva, né? Diante dessas adversidades que a vida apresenta, né? E esse era um ponto que eu comentei com o Marcos, que é uma característica muito presente em várias religiões, né? O quanto é estimulado que a gente tenha fé e esperança, né? Num dia melhor, num amanhã melhor do que hoje, enfim. E outro ponto é a nossa necessidade básica e inata do ser humano de pertencer. Nós precisamos nos sentir pertencentes, né? Nós precisamos nos sentir acolhidos, amados, compreendidos, né? Então eu preciso me sentir, eu estou dentro de um grupo, num grupo qualquer, você não vai se sentir pertencente se você não se conecta intimamente com aquele grupo. Então, se você está, por exemplo, numa fila de um banco, você não está conectado intimamente com todas aquelas pessoas, embora vocês estejam no mesmo ambiente. Se você está numa multidão e não conhece ninguém, não tem nenhum propósito aquilo. Mas se você se conecta intimamente, todas aquelas pessoas ali envolvidas têm um mesmo pensamento ou um pensamento muito parecido, elas se sentem conectadas, pertencentes. E a religião provoca isso, né? Nós encontramos, nós podemos, né, encontrar, muitas vezes pode ser que não aconteça da gente se sentir pertencente nem na família. Algumas pessoas estão ali dentro daquela casa, daquele grupo familiar, mas não se sente acolhido e pertencente àquela família. Falar, eu não me sinto pertencente, eu não me sinto compreendido aqui. Né? Acontece às vezes muito na fase da adolescência, né? Dessa busca por sua identidade, por quem sou eu, e às vezes não me sinto pertencente ali nem no grupo familiar, e aí eu encontro esse pertencimento num grupo de amigos, e a religião, né? Ela acaba sendo um local onde muitas pessoas se sentem pertencentes, e isso faz com que ela queira estar ali, que ela esteja ali. Atendo pessoas de diversas religiões, mas uma característica que a gente observa muito é esse otimismo, né, frente a essa característica de esperança, que é muito importante. E veja bem, que ter fé e esperança não anula, não impede que uma pessoa, eu queria muito aproveitar, Marcos, essa oportunidade para falar isso, que nós termos uma religião, nós termos fé e esperança é muito bom. No entanto, ela não nos blinda de passar por certas adversidades, né? Ela só vai mudar a nossa postura frente a essas situações, mas não impede que a gente passe por elas. Então, não é porque eu tenho fé e esperança e religião que eu não posso adoecer, não posso ter alguma doença grave, ou até mesmo ter uma depressão. Existe muito um julgamento por estar atrás das doenças, né, da mente, as doenças psicológicas, que existe uma ausência, né, é como se não existisse por trás daquele indivíduo uma igreja, alguma crença, e isso é um mito, é um preconceito. E assim como a gente pode ter um câncer, pode ter gripe, adoecer de várias formas, a gente também pode adoecer, mesmo que tenha ali esperança. Mas a música que escolheram hoje, né, do Rapa, né, que você sai em desvantagem se você não tem fé, eu achei bem pertinente mesmo, porque ter fé e esperança é comprovado que aquilo vai melhorar suas atitudes e você vai passar muito melhor, né, por um processo de um tratamento psicológico, ou mesmo você enfrentar uma doença, né, radioterapias e tudo mais. Então você passa por esse processo muito mais suscetível a melhoras, né, a enfrentar melhor esse processo.
E também uma outra coisa que eu gostaria de falar é que eu lembrei de uma palestra que eu assisti ainda na época da faculdade. O nome dele, eu até busquei, né? É o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Esse médico, ele estuda a glândula pineal e ele fez uma palestra assim, maravilhosa que eu seria incapaz de reproduzir aqui um terço do que ele falou, mas ele é uma pessoa que não tinha nenhuma crença, era ateu, né? Dito ateu, até que passou por uma experiência de quase morte. Então, ele passou a estudar e se dedicar a esses estudos, né, da glândula pineal, da fé, da alma, de uma forma bem técnica e científica. Mas o que ele colocou, uma das coisas que ele falou é que o próprio Albert Einstein escreveu no final de sua vida uma carta na qual ele admitia a existência de Deus, né, e ele era também ateu. E uma outra coisa que ele falou é que no campo da ciência, os ateus dentro do campo da ciência, geralmente eles se colocam como, eu encontrei uma fórmula para explicar o funcionamento de algo, e isso então, é como se isso então excluísse a ausência de Deus, né? Eu entendi o significado de alguma coisa, de como funciona um processo da natureza, né, que é como o nosso amigo já falou anteriormente, que não há nada sobrenatural, que tudo é natural, é tudo da natureza, né? Então, não é porque é sobrenatural, né? É natural e o humano, ele tem vai se desenvolvendo, evoluindo e tendo capacidade de entender. Então, ele colocou da seguinte forma, que a chuva, ela passa por esse processo que é natural, né? E que a ciência veio explicar como que funciona essa chuva, que ela não era simplesmente cair do céu e não tinha nenhum processo por trás daquilo. Então, explicou-se o processo. E ele falou, mas veja bem, explicar um sistema é como você explicar um funcionamento de um celular ou de um computador, de como ele funciona, o sistema por trás daquilo. Como que funciona o sistema de um computador? Você explicar o sistema de um computador, você não exclui que existe um criador, né? Você entendeu ali como funcionou o sistema apenas, mas você não excluiu quem criou. E eu achei fantástico essa colocação dele. Porque a gente explica como funciona o iPhone, mas não quer falar do Steve Jobs, né? Depois que o Steve Jobs criou o iPhone, aí qualquer um explica, né? Qualquer um desmonta, faz os reparos necessários, mas a gente tem que lembrar quem foi a mente que criou, né? Quem esteve por trás. Então você vê até positivo, né, Fê? Inclusive tem pessoas às vezes que estão passando por tratamento e a pessoa fala, olha, o fulano tem câncer, mas não fala para ele porque ele acha que câncer mata, que quem tem câncer não sobrevive. Aí a gente exclui essa palavra, a pessoa passa para o tratamento como fosse qualquer outro e sobrevive numa boa. Agora se falar que é câncer, pronto, no outro dia ela desencarna. Exatamente. Aí você entra naquela questão, não é o fato em si, mas como o que eu penso sobre esse fato, né? Então, muda totalmente. A nossa atitude frente às coisas que acontecem conosco está diretamente ligada à forma como a gente pensa sobre elas, né? E essa questão do pertencimento, Fê, que você falou, eu achei fantástico, né? Porque cabe nós também de centro espírita, né, de organizações religiosas, esse acolhimento àquele que está chegando, né? E quando a gente percebe que você colocou agora, que às vezes a pessoa participa, ela tem... Essa semana eu ouvi uma colega, né, falando que estava com necessidades aí de alimentos e tal. Inclusive ontem, sábado, o José Porto até nos ajudou aí, oferecendo a cesta básica para a colega. E ela falou uma coisa que eu achei muito linda. Ela falou, Marcos, eu não tenho família, eu tenho uma árvore genealógica, né? Eu tenho a figura ali da mãe que está aqui, do irmão, disso e aquilo, mas família eu não tenho. E aquilo ali, no momento, me explicou assim muita coisa, gente. O que é ter família que tem uma árvore genealógica. E aí a gente tem, né? Olha como é profundo o que a Fernanda falou agora, né? Que é da natureza aí do ser humano, essa questão do pertencimento. Então me fez olhar diferente, né? De como que eu vou acolher melhor essa pessoa dentro do centro, dentro do trabalho ali que nós estamos fazendo com ela, para que
se não na família, mas ali ela se sente pertencente. Ela fala, eu tenho um grupo aqui, e esse grupo eu estou parado, eu sou amado por esse grupo. Então a responsabilidade é muito grande, né, Fê? Quando a gente tem essa oportunidade, por exemplo, do 360 graus, da gente ver que religião não é só essa conexão com Deus, né? Não é no latim lá, né, Marcos? No religare, é voltar ao Criador, mas essa questão fundamental do pertencimento. É por isso que eu vejo, né, vendo agora, de que muitas vezes as pessoas ficam pulando de religião em religião porque, não achei, não gostei. Na verdade, ela não é que ela nem gostou, é que ela não se sentiu pertencente àquele grupo, né? Uhum. Perfeito. Obrigado, Fê. Tem alguma coisa? E também precisa, o que é dito ali, né, as crenças, né, porque a religião, ela traz ali a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver a vida, e o indivíduo, ele já vem também com a dele, né, e se aquilo conflita com a maneira como ele pensa, não que ele não possa ver por uma outra perspectiva, né, entender a vida por uma nova perspectiva, mas se aquilo conflita muito, ou ele vai tentar compreender aquela religião e ver por essa perspectiva também, né, ou ele vai buscar outro lugar que faça sentido para ele. Então, a religião, ela complementa, ela vem agregar para você, de alguma forma, aquilo que você acredita, precisa fazer sentido. Existem também algumas pessoas que elas estão ali, né, para cumprir o ritual, e que não é questionado, e isso é bem assim, não é tão incomum, ocorre muito. Até as pessoas, vocês já devem ter ouvido em algum lugar, escutado em algum lugar, alguém falar, eu sou católico não praticante, né? Existe o não praticante, eu sou psicólogo não praticante, eu sou, né, então eu sou, né, eu sou ateu não praticante. Então, assim, existem rituais, ou às vezes até vai em uma igreja, ou faz alguma coisa sem entender, ou questionar a validade, a intenção, o objetivo, a função, né, daquele ritual. Então eu preciso fazer, eu faço porque minha mãe fazia, meu pai fazia, meus avós faziam, e tá tudo certo, não parou nem para pensar. Quando eu era criança, eu fazia muito isso, ia na igreja, e eu ia na igreja porque a minha avó me dava pipoca na saída, então eu tinha reforço para ir. Meu reforço era, na hora da saída da igreja, ela me dava pipoca. Mas eu ficava o tempo todo, durante ali o ritual, já tá na hora, tá acabando, tá na hora, tá acabando. E existia aquele folhetinho, né, da igreja, que aí era lido aquele ritual, do começo ao fim, no final, amém, tchau. E eu nunca, assim, entendi por que liam, todo mundo lia, o padre lia uma parte, as pessoas liam outra parte, e o que eu acho interessante é que qualquer religião pode fazer, né, provocar esse questionamento, de tentar entender, de tentar refletir sobre aquilo. O próprio Pai Nosso, ele tem uma mensagem muito forte, inclusive. Então, da gente refletir sobre o que a gente fala, né? Sobre o que a gente pensa. A gente, muitas vezes, faz as coisas no automático, né? Não reflete. Não pensa, por que eu faço isso, né? Por que eu rezo o Pai Nosso? Ou por que eu faço essa oração? O que essa oração está dizendo? Eu concordo com o que essa oração está dizendo? É isso que eu quero para mim? Porque seja feita a vossa vontade, mas na hora do dia a dia eu ajo assim, eu penso assim. Essa vossa não é tão vossa, né, Fê? É isso aí, obrigado. Ô Fernanda, ô Marcos, deixa eu só contar uma história engraçada disso que a Fernanda tá falando. Uma vez eu estava conversando com a doutora Irvênia, né? A doutora Irvênia, enfim, delícia conversar com ela. E ela estava me contando que uma vez ela estava com umas primas dela, né? E as primas são todas, assim, de outra religião e tudo. Aí um dia ela falou assim, Vênia, porque a gente precisa agora parar, porque a gente tem que rezar os mistérios. Aí, como ela não é, doutora Ivênia, né, sempre foi espírita e tudo, ela falou assim, mas
ô fulana, explica para mim, né, eu não sou católico, o que são os mistérios? Aí diz que uma das primas olhou para ela e falou assim, ai, velho, é mistério. Se nem a gente sabe, você vai querer saber. Eu não vou desvendar para não deixar de ser mistério. Exato. Então é isso aí. José Porto, Luiz Amaro e o Paulo Rossi. E aí, o que é a religião? É fator fundamental para o indivíduo, para o cidadão? Ou é só um meio para a gente poder se sentir útil aí nesses dias de pandemia? Ei, José Porto, você que leu os 4 livros lá? Os 4 prefácios. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, primeiro a gente tem que saber, inicialmente, parabéns para Fernanda, Marcos Vinícius, por essa explanação, todo esse contexto sobre o que é religião dentro da física, da filosofia. Se a gente buscar o conceito tradicional de religião, qual é o conceito tradicional de religião? É um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam com a organização religiosa. Então, dentro desse conceito de religião, espiritismo não é religião. Dentro desse conceito, o que é religião? Time de futebol é religião. Lionel Messi é um deus, deus do futebol. Pelé, deus do futebol. Roberto Carlos, é o deus da música. Então, nesse conceito tradicional de religião, não é somente o culto a uma divindade, essa divindade não é Deus, o nosso Criador. São divindades, é uma cultura politeísta, não necessariamente monoteísta. Só que Kardec ele vem com a definição mais abrangente, mais espiritualista, colocar os pontos nos is. E Kardec vai falar o seguinte sobre religião. Religião ou os fundamentos que todas as religiões deveriam possuir. Então, segundo Kardec, todas as religiões deveriam possuir o quê? Deus, alma, sobrevivência e individualidade da alma após a morte do corpo, penas e recompensas futuras. Então, dentro desse princípio, espiritismo é religião. E o objetivo dessa religião, dentro desses moldes, conduzir, religar o homem a Deus. E eu acho que nós estamos ainda presos dentro do conceito desse conceito tradicionalista. Culto a uma divindade. Mas que divindade é essa? Hoje eu sei que o Marcos Vinícius, Marcos Alencar, Luiz Amaro, Lourdinha, Fernanda, Laudete, tem vários seguidores, Maricelma, Leda, Marcos Paulo. É uma religião. Agora, verdadeiramente, a religião que a gente tem aprendido dentro do espiritismo é aquela que faz o homem melhor, que transforma o homem velho no homem novo. É a religação da criatura com o Criador. Então, nós precisamos atualizar o nosso, vamos dizer assim, esse conceito, né? Atualizar esse conceito do que verdadeiramente o que é religião. O Leon Denis vai falar o que sobre religião? Porto, é o esforço da humanidade... Oi, Marcos? É só um detalhe que a gente vive sempre falando, né, Porto? Acho que já chegou uma hora da curva que a gente tem que mais desconstruir conceitos do que aprender conceitos, né? Exatamente. Porque o que o Marcos trouxe ali foi fundamental, né? Essa briga que tem entre ciência e religião, ou você tem que escolher um lado, não é necessariamente. Os dois lados são a mesma coisa, né? Mas explicado e vendido para nós de maneiras diferentes, né? E agora você veio falar com a questão de religião, e aí a gente olha, eu lembro, puxando aqui, né, Baco, deus do vinho, e outros deuses ali que tinham, né, os seus seguidores. Então a gente tem que tomar cuidado, porque você trouxe um conceito aí que eu achei bem bacana, né? Quando a gente enquadra dentro de um conceito mal interpretado,
tudo virou religião. Os youtubers aí que tem 500 mil seguidores viraram religião. E aí a gente tem que desconstruir o que é essa religião para que a gente possa entender melhor e seguir melhor. E não cair no automático que a Fernanda fala, né? Vamos lá, porque tem uma sequência, a hora que acabar a sequência tem uma pipoca. A nossa pipoca aqui é outra, né? Que nós temos que seguir bem além do mais. Perfeito, Porto. Só uma observação aí. Só para completar, a própria ciência já começa a admitir que há um Criador. Como ela começa a admitir? A gente pega lá, não lembro agora a questão qualquer do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta: como provar a existência de Deus? Os espíritos são taxativos, é uma resposta muito simples. Em um axioma, olha que palavrinha danada, em um axioma que aplicais às vossas ciências. O que é axioma? É uma verdade indiscutível. E que verdade indiscutível é essa? Não há efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa, nada aparece por acaso. Se não foi o homem que fez tal obra, alguém fez. Quem que é o autor desta obra, Universo? Marcos Vinícius, Luiz Amaro? Tudo bem, eles chegaram depois, mas quem é o principal autor? A inteligência primária causa, a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Deus. Então a própria ciência já está começando a chegar no Criador. Excelente. O Steve Hopkins mesmo fala, né? Ou a gente dá um jeito de explicar como que essa coisa funciona, ou a gente vai ter que admitir Deus. Exatamente. Ô Marcos, tem uma psicografia do Laplace, né, onde ele diz isso, né? Como eu, quando estive dentre vós, ousei querer explicar todas as coisas sem recorrer ao causador primário de todas as coisas, né? Que petulância da minha parte achar que eu podia fazer isso. Perfeito, Marcos. Paulo Ross, falar da religião dentro da religião. Que bom poder participar aqui com vocês hoje, ter a presença de todos. Como é enriquecedor cada comentário que alguém faz, né? Nos esclarece muito sobre muitos aspectos, às vezes a gente não pensa. Eu só queria começar lendo aqui um trecho da carta de Tiago. Ele fala sobre religião e religioso. Religião, para Tiago, pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ele diz sobre o aspecto religioso também. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é má. Olha que princípio importantíssimo da gente refletir, porque a religião, se ela não nos tornar melhor, para que ela serve, então? E um aspecto que a gente sabe disso, mas às vezes a gente esquece, é da trajetória espiritual de cada espírito, né? Cada um está num patamar diferente do outro. Então, para nós aqui, nós temos essa facilidade de compreensão dessas verdades, mas não são todos que têm. E dentro desse aspecto, a gente deve muito respeitar cada criatura como ela é, em cada grupo que ela estiver presente. Então, a proposta da religião é esta: tornar a criatura melhor. Não importa se ela é católica, se ela é budista, se ela é judia, se ela segue o protestantismo. Então, que ela seja boa dentro da religião que ela pertence.
a gente não se deve achar merecedor de chegar numa pessoa e dizer, olha, a minha religião é melhor que a sua, vem para a minha. Não. Se ela está bem ali na religião dela, deixa ela na religião dela. Se ela está se sentindo bem lá e ela está fazendo bem para as pessoas, vamos respeitar essa condição. Esse é um aspecto importantíssimo que eu gostaria de trazer. E também lembrar que o grande religioso que nos dá uma demonstração imensa de ser religioso é Jesus. E o aspecto transcendental da verdadeira religião, qual que é? Quando ele se encontra lá no Poço de Jacó, com a samaritana, e ela questiona ele, olha, mas os judeus dizem que é para adorar a Deus lá no templo de Jerusalém. E aí o que Jesus fala? Chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. E é claro que, dentro desse aspecto da religião, ela vem caminhando com os tempos, né? Tudo vem na hora certa, né? No momento certo. Eu acredito que esse aspecto religioso e também científico, eles vão fazer o entrelaçamento no momento certo. Tudo caminha para isso. Ô Paulo, você sabe que eu lembrei agora, a Laudete e o Porto acompanharam esse caso. Né? Nós estávamos no fazendo os tratamentos espirituais da evangelização infantil, e aí chegou um e-mail para a Casa Espírita de Garamão, né, Lau? De que uma moça da Umbanda estava frequentando a Umbanda, e ela chegou na Umbanda e falaram, olha, você vai precisar fazer um tratamento. E aí ela falou, tá bom, mas só que não é aqui. Uma entidade da Umbanda falou que ela tinha que fazer um tratamento, mas o tratamento era numa casa kardecista. E aí ela procurou a Casa Espírita de Garamão, o Porto foi o entrevistador, né, Porto? E aí fez o trabalho lá com ela. Então, olha que interessante, né? A gente fica aqui se estapeando que a minha é melhor, que a sua é melhor, e algo de maior, acho que amor àquele indivíduo, né? Sem picuinhas maiores, falou, olha, vai lá que lá eles vão te ajudar. Independente se deu continuidade ou não, mas olha a interpretação que tem, né? E acho que é num filme da Irmã Dulce, né? Que ela tá procurando ela pegou umas crianças para ajudar e tinha um menininho que queria ser adotado, e ela falou, não tenho condições de adotar, e ele fugiu, e ela sai procurando ele. E aí ela procura em todo lugar e não acha. Aí tem um templo, um banda, o candomblé, atabaque tocando, aí ela entra, né, com aquela roupa dela, tudo, a hora que ela entra, para-se tudo, aí o que está no centro falou, oi minha santa, seja bem-vinda. Aí ela fala, eu vim procurar um garoto, não quero atrapalhar. Não está atrapalhando, vai em tal lugar que ele está lá. Aí ela se retira e aí eles voltam a fazer o trabalho. A máxima educação e respeito que ele para todo o trabalho para atendê-la. Então a gente fica pensando, né? Momentos desses de reflexão, né? Por que a minha religião é mais importante que a outra? Por que nós não poderíamos trabalhar hoje, ter um padre aqui, ter alguém em testemunha de Jeová para falar também da questão da religião? E aí, eu quero confessar uma coisa para vocês aqui, viu, Marcos? Pois não. Tem uma paróquia aqui perto de casa. Eu até comentei com a Lourdinha, né, Lourdinha? Eu faço parte da liturgia, sabe? Ler as passagens, as leituras que é feita lá. Então, eu faço. Então, eu acredito que a gente deve levar a mensagem do Evangelho aonde for necessário. Não existe essa barreira, é pura ilusão, né? É pura ilusão. Porque na espiritualidade a gente sabe que não é assim, né? E quanto mais se aprende... Teve uma outra situação, uns anos atrás, tinha um padre aqui, ele era muito querido, o padre Luiz, ele até foi uma paróquia agora, ele está em São Caetano, e eu sempre fui com a minha esposa na missa, tudo, né? A gente fez amizade com o padre Luiz, tudo. Ele veio um domingo almoçar aqui em casa com a gente. Então, é bem interessante isso, sabe? Esse congregaçamento não existe.
E, ó, vocês não vão acreditar numa coisa que aconteceu. Eu tava na parte da liturgia, né? Tava lá na frente, tava com aquela bata assim, né? E aí o padre Luiz, ele me conhece, sabe que eu sou espírita, né? Ele sabia que eu sou espírita, mas só que ele pedia para não comentar, porque as pessoas não entendem isso, né? Então, o que aconteceu? Faltou a pessoa para distribuir a comunhão, ele me chamou para distribuir a comunhão. Eu fiquei tão feliz naquele dia, vocês não fazem ideia, de entregar, né? Ter aquele compromisso de entregar a hóstia para as pessoas. E para quem leu o André Luiz, já viu, né? Sim. Que quando a hóstia é consagrada, ela, né? Nos livros do André Luiz, eu não sei qual, ela é toda iluminada, né? E aí as pessoas, quando tomam a hóstia, umas né, são iluminadas e outras não, porque é o sentimento que a pessoa carrega, né? Então são esses aspectos, assim, que eu quis trazer, porque nós somos todos uma família, né? A família universal dos filhos de Deus. Então, cada qual, a gente tem que respeitar o momento dele, né? Esse aspecto importantíssimo, né? E pelo que a Fernanda colocou aqui, Paulo, é aquilo, né? Quanto mais a gente conhecer, não só da nossa doutrina, mas da doutrina dos demais, melhor a gente vai servir, melhor a gente vai acolher, né? Isso aí. De e aí, seu Luiz repente, em um Amaro? momento, eu falar isso, nossa, mas como você é espírita, distribuindo comunhão, como é que é isso, meu? Que loucura é essa? Mas não é. É a fraternidade, é a união. E aí, Luiz Amaro? Eu estava pensando aqui, o padre tomando água benta e o nosso amigo aqui tomando água fluidificada. Olha que beleza! É um mistério, né, Porto? Ô, Marcos, acho que na hora eles têm que falar assim, troca a plaquetinha ali, porque o Paulo Rocha chegou. Só um minuto, desculpa interromper mais uma vez, mas enfim, é uma fala tão bonita do Paulo, né? E hoje de manhã, por exemplo, uma amiga me mandou um vídeo daquele pastor Henrique Vieira, não sei se vocês já ouviram ele falar, conversando com o Mano Brown sobre isso, né? Sobre essa questão da religião, assim, um discurso, é uma coisa tão bonita de ver, e ali você vê o sentido real dessa coisa de que a religião, elas são rótulos, né? Porque o Cristo não era cristão, né? O Cristo era amor, né? E religião tem que ser amor. E ponto. Se você pratica o amor na Umbanda, no Candomblé, no hinduísmo, não importa. Não importa é fazer o amor e a fraternidade brotar do nosso coração. Quando a gente consegue fazer isso, a gente senta o espírita consagrando, o espírita consagrando a hóstia, o evangélico batendo tambor, e está tudo certo. Mas aí precisa do entendimento, né, Marcos? Da desconstrução, né? Às vezes tem uma igrejinha aqui do lado de casa também, eles ficam tendo os cânticos dele lá. No começo eu me irritava um pouco, apesar de gritar tão alto, né? Mas hoje eu olho e falo, né, vamos vibrar, vamos captar essa energia aí, né, que está sendo produzida ali, vamos se apropriar, né? Luiz Amaro, daquele livro em latim, o que você trouxe para a gente? Nossa, estou aqui admirado, né? Tanto conhecimento, tanta troca, assim, é muito rico. E eu ficaria aqui ouvindo mais umas 2 horas, sem problema nenhum. A Lourdinha não deixa, viu, Luiz Amaro? Daqui a pouco ela começa a falar, deu tempo, para tudo. John Lennon já dizia, né? Imagine um mundo sem religião, né? Sem país e sem religião. Sem razão nenhuma para matar, né? Então, é lindo, né? E a religião, ela... São muitos aspectos, assim, no conceito de muitos, né, infelizmente, muitos religiosos, está todo mundo condenado ao fogo do inferno, né? 100% da humanidade condenada, porque se você não for de tal religião, você está condenado, e nem todos são da mesma religião, tem muitos. Então, quer dizer, estamos todos condenados, né? É uma forma como o Porto colocou, né? Você tem seguidores, forma aquele grupo de pessoas. Então, as religiões, de forma geral, que na forma de analisar, né, de uma forma mais global, são sectárias, já por natureza, né? Se você não é daquela, você não está errado, né? Não no conceito de quem já tem um entendimento, já estudou, já compreende a forma
melhor. Mas, infelizmente, é um grupo pequeno ainda, em porcentagem, que tem essa compreensão do Paulo Ros, de vários outros, de que o que importa realmente é que o ser se transforma cada dia para melhor, né? Mas a grande população nossa ainda é sectária, que ainda fala, não, essa é a minha melhor, né? A do outro está errado, né? Então, ela ainda serve como uma forma de separar o povo, e a história nos conta que a religião ela é uma forma de poder, né? É um dos 3 poderes aí maiores né, o poder do dinheiro, da política e da religião, né? E ainda vai perdurar por muito tempo essa questão de dominar as mentes, né? O dinheiro domina por si só. Se tem dinheiro, tem um grande poder, mas a política domina pelas mentes, a religião também domina pelas expressões, a forma de você distorcer as palavras, né? Você pega um parágrafo, se a gente procurar na internet, pegar qualquer parágrafo da Bíblia, tem muitas versões, né? Muitas versões, e alguns parecidos, outros completamente contrários um do outro, né? Depende muito para onde você vai querer levar esse grupo. Ô, Luiz então, Alberto, ela é realmente uma forma de conduzir, né? Conduzir um povo, de separar. Então, é um jeito de manipular o povo, né? A religião. Ô, Luiz, pegando aí o gancho que você é atual presidente da Aliança hoje, né? No começo a gente tenta falar das outras religiões, mas as nossas também tem umas divergências, né? Quando começamos lá com a Federação Espírita, aí daqui a pouco, não, a Federação Espírita acho que não é muito boa, a conversa não, vamos criar a Aliança também não é isso, vamos para a USE não é isso, e parece que agora estão voltando a trabalhar juntos, né? Então, a USE, a Aliança e a Federação estão fazendo um trabalho juntos aí, né? Sim, sim, com certeza. São formas de enxergar, né? Não diria que o espiritismo, como alguém colocou aí, já perguntou, o Marcos perguntou, né? É a religião? É um postulado, né? Tá entre 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Kardec já deixou escrito lá no passado, que não dá para você falar que é religião, porque ela não é só religião, então não daria para ser religião, porque ela tem aspectos diferentes, né? Filosofia, aspectos filosóficos, aspectos científicos. E a doutrina espírita me encaixou bem, né? Não é que eu considero infalível, né? Mas ela me respondeu muitas questões. Mas eu vejo também falhas, né? No espiritismo, nesse sentido. Não é tudo que, não, 100%. Não existe 100%, né? No nosso mundo em desenvolvimento, no nosso planeta em crescimento, temos muito que aprimorar, muito que melhorar. Mas os pontos que vocês levantaram de transformação do ser, eu acho que esse é o ponto principal da religião, do amar, né? O amor acima de tudo, né? O amor, a caridade, e usar o conhecimento para nós, né? Trazer para dentro de si, usar aquilo no seu aprimoramento, no seu crescimento. E é uma coisa interessante que o Porto falou, dos seguidores, que, gente, puxa vida, né? É do instinto do ser humano querer estar no patamar de cima, né? Nossa, se eu tivesse 10 mil seguidores lá em alguma dessas redes sociais, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso criar um conteúdo, passar para essas pessoas. Dá a impressão que as pessoas ficam dependendo de nós, né? O Cristo já colocava isso para os apóstolos: vocês vão poder fazer isso e muito mais, né? Vocês não têm que me seguir. Jesus não tinha seguidores, ele tinha apóstolos que era para ir além dele, né? E os seguidores, normalmente os seguidores seguem o cara, né? Se ele para também. Se vai... Então, eu não quero seguidores, né? Espero trabalhar isso na minha razão para não ter seguidores, no sentido de que não vem atrás de mim, né? Porque se eu cair no buraco, cai todo mundo, né? Perfeito, Luiz.
Obrigado, viu, Luiz? Você levantou a mão, Fernanda? Sim. Eu gostaria, assim, de destacar um ponto também, algo que os colegas falando eu lembrei também, que eu gostaria de comentar. Um dos pontos, assim, do espiritismo, né, do centro espírita, desde que eu cheguei, né, eu passei por algumas religiões, né, como eu falei para vocês, de criança, na família católica, depois tive experiências de conhecer e fui buscando, né, algo que fazia sentido para mim, e já fazem, acho que uns 15 anos que eu encontrei no centro espírita, porque eu cheguei nessa ânsia de questionar, e essa ânsia de questionar foi muito abafada nos lugares nos quais eu passei, porque tudo era o mistério, né, os mistérios de Deus, era a vontade de Deus, ou era o diabo, ou era Deus que fez. Se era algo bom, Deus que quis assim, se perdeu alguém, Deus quis assim, ou então algo muito ruim aconteceu, é o diabo, o marido traiu a esposa, é o diabo que tentou ele, e aí a responsabilização do indivíduo, né, ficava longe, é como se tudo tivesse fadado, a gente só fosse marionetes, né, vivendo o que foi pensado por alguém e vai vivendo, e a gente não tem responsabilização nenhuma. E dentro da doutrina espírita eu encontrei essa responsabilização, né, e que muito aproxima da ciência, muito aproxima também hoje da minha profissão, da psicologia. Então, quando chegamos a atender um paciente, a gente fala dessa responsabilização do indivíduo, né, porque muito se procura por um culpado, por uma causa, por que acontece isso comigo, porque a minha história e tudo mais. E toda a história, tudo que nos aconteceu, sim, tem sua importância, mas nós temos também nossa responsabilidade, nós também temos, e aceitar essa responsabilidade muitas vezes dói, ela nos pesa, sim, essa responsabilidade. Muitas vezes é confortável a gente colocar essa responsabilidade em outro, deixar na mão de Deus, ou terceirizar nossas culpas para o diabo. Isso é muito confortável, né? Eu fiz porque eu fui tentado pelo diabo. Ou eu pode ficar tranquilo que Deus vai resolver, eu não preciso fazer nada, né? Eu não preciso fazer nada, eu vou aqui sentar e esperar Deus que faz. E a gente não se responsabiliza, e isso pode dar um certo conforto, mas isso na doutrina espírita a gente não tem, né? O que a gente tem é entender uma causa e efeito, isso se aproxima muito da ciência, causa e efeito, uma plantar e colher, né? E a gente se responsabilizar por nossos atos, a gente se aproximar da verdade, a gente se aproximar da nossa verdade, da gente se conhecer, né? Da gente buscar esse autoconhecimento e entender o porquê as coisas acontecem conosco, e mais do que o porquê ela acontece conosco, o principal é o que as coisas têm a nos ensinar, né? O que isso pode me ensinar, o que eu posso crescer e aprender com isso, e a responsabilização da nossa vida, né, colocar em nós essa responsabilidade, ela pesa sim, mas ela é libertadora. E tem essa passagem, né, que fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e é um fato. A gente conhece a nossa verdade, e a partir do momento que você se conhece, conhece a tua essência, conhece de onde vieram as tuas crenças, e a gente pode entendê-las, compreendê-las e ressignificar e transformar algo que a gente viveu a vida inteira acreditando, e a gente pode, em um dado momento, questionar aquilo e mudar de uma ideia. Isso é responsabilizar você pela tua vida, pelo seu presente e pelo seu futuro. Chico Xavier também fala, né, que a gente não pode voltar lá no passado e mudar o passado, mas a gente pode recomeçar a qualquer momento e transformar nosso futuro. Isso é responsabilização. Pode doer, pode pesar, mas também liberta. Fê, desculpa, mas aproveitando que a Ivani está ouvindo, eu vou acreditar ainda que o homem que trai é culpa do diabo. Laudete, e aí, Lau? Religião? É bom que a Ivani ouça isso aí, que é o diabo que atenta o homem. A religião é uma questão bastante polêmica, né? Eu como eu sou de berço espírita, né? Antes de nascer eu já era espírita, né? Então, eu nunca encarei a doutrina espírita como uma religião, nunca.
Nunca, nunca, nunca. Por quê? Para mim, a minha verdade, né? Eu acho que a doutrina espírita, igual a nossa companheira falou, né? A Fernanda, o Marcos, todos falaram, é uma reeducação da vida, né? É uma alerta, né? Eu acho que é o único caminho que nós temos para nós nos conhecermos, né? Porque a doutrina espírita não nos engana. A gente pode enganar todo mundo, mas diante da doutrina espírita, ela não nos engana, não nos engana. E Jesus não deixou que a doutrina espírita é a religião que vai nos libertar. Ele não deixou nenhuma religião que vai nos levar para o céu, para o inferno, né? Então, é a nossa consciência. Então, de acordo com aquilo que nós somos interiormente, como foi dito, é a abertura da porta da igreja, né? Da porta da igreja, da porta do centro, né? Da porta do budismo e assim vai. Então, eu acho que a religião realmente foi deixada os rótulos pelos homens por interesses políticos, sim, né? Porque a Igreja Católica dá mais dinheiro do que o centro espírita, né? Porque nós temos que pagar para ir na igreja, para ir lá no centro espírita, né? Nós temos que colocar gasolina no nosso carro, temos que pegar Uber, então nós gastamos para irmos no centro espírita. E as religiões, de uma forma geral, né? Ela tem lá os seus dízimos, tem lá os seus, né? Seus cifrões para ela poder se erguer, né? Então, para mim, eu creio, né, que a religião é de acordo com a evolução de cada ser humano, né? De acordo com a sua evolução, né? Tem pessoas que odeiam a doutrina espírita, eu também respeito, né? Então, de acordo com a evolução de cada pessoa, é assim onde que ela se encontra e assim onde que ela vai. O ateu, ele não tem religião, mas ele tem a religiosidade interior. Em alguma coisa ele acredita, ele pode não acreditar em Deus, mas ele acredita na natureza, ele acredita em alguma coisa, ele pode não explicar, mas que dentro dele ele tem a essência da religiosidade, ele tem, né? Porque eu tenho amigos ateus, né, que eles amam a natureza, né? Eles amam a natureza, então é um meio da religiosidade deles, né? Então, eu creio que a religião é de acordo com a evolução de cada espírito. Sim, um dia nós vamos chegar a um momento que todos vão estar tão evoluídos que não vão precisar ter essas repartições. Não vão precisar ter isso daí. Marcos, eu chego já em você. Maricelma? Bom, eu quero agradecer os colegas, porque eu só estou ouvindo, né? Eu gosto de ouvir para me questionar depois, porque eu sou questionadora por natureza. Mas não questiona a gente não, Mari, só questiona você mesmo. Eu costumo dizer que eu só não fui excomungada da Igreja Católica porque realmente, acho que eles foram muito bonzinhos comigo, porque quando a Fernanda falou de questionamento, né? E eu sempre tive a religiosidade em casa, né? Meu pai, minha mãe sempre faziam orações antes de dormir, ao acordar, nas refeições, levavam na missa, né? Então, meu primeiro questionamento já era quando eu estava no colo do meu pai, assistindo a missa. E eu cutucava meu pai no colo dele e dizia assim: pai, o que o padre está dizendo? Ele falava assim: o padre está fazendo a missa em latim. E eu dizia assim: mas eu não entendo nada do que ele fala. Ele falou assim: não é para entender, é para sentir Deus, ele dizia isso, né? Aí fui fazer a primeira comunhão, e aí chega um determinado momento que você tem que se confessar para o padre. Pensa uma criança de 10, 11 anos, confessar os seus pecados para o padre. Que pecados tem uma criança de 11 anos, a não ser que roubou o doce do coleguinha, né? E aí eu entrei para falar com o padre, e já questionando por que eu tenho que conversar com o padre. Eu acho que eu já era dos avessos desde sempre, né? Quando eu entrei para conversar com o padre, que o padre falou: senta aqui, eu olhei para ele e disse assim: por que eu tenho que falar minhas coisas ao senhor? O senhor não é Deus. Aí ele ficou olhando assim, né? Eu falei assim: mas não é verdade? Por que eu tenho que comentar minhas coisas com o senhor? Não é mais fácil eu conversar direto com Deus, que vê tudo, que tudo sabe, que tudo ouve? Aí o padre falou: minha filha, vai embora para sua casa e reze 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria, que os seus pecados estão absolvidos, né?
Então, tem essas colocações de questionamentos, né? E no livro No Leon Denis, dá tempo de ler, Marcos? Eu gostaria de ler uma frase aqui. O livro todo não, por favor. Não, uma frase. Ah, tá. Onde ele fala para nós não ingestarmos o espiritismo, né? Ele diz assim: Allan Kardec pôs-nos sempre de sobreaviso contra o dogmatismo e o espírito de seita. Recomenda-nos sem cessar nas suas obras que não deixemos cristalizar, engestar o espiritismo e evitemos os métodos nefastos que arruinaram o espírito religioso no mundo. Então, e é isso mesmo, não engessar o espiritismo. Dentro da doutrina é interessante que a gente pode ouvir o outro, aprender com o outro, questionar. Se a pessoa está vindo de outra religião, ela traz com ela já uma base, e aquilo é importante. Aquele que não está trazendo nada vai aprender algo. Então, não engessar o espiritismo como uma coisa assim, como eu acho que tem que ser. Não, o espiritismo é uma coisa mais grandiosa, ele amplia o nosso conhecimento, faz com que a gente olhe 360 graus naquilo que está sendo colocado. A gente pode questionar se tem dúvidas, né? E não porque é assim, porque eu estou pregando, né? Que nem eu vim da Igreja Católica, eles diziam assim, não, mas isso é assim porque Deus quer assim, né? É um mistério, e o mistério, ele vai sempre permanecer, mas a gente pode questionar aquilo que a gente tem dúvida, né? Então, ele prossegue aqui, onde ele diz assim: dia virá em que todos hão de compreender que não há antítese entre a ciência e a verdadeira religião. Há apenas mal entendidos. A antítese se dá entre a ciência e a ortodoxia, o que nos é provado pelas recentes descobertas da ciência, que nos aproximam sensivelmente das doutrinas sagradas do Oriente e da Gália, no que diz respeito à unidade do mundo e à evolução da vida. Por isso é que podemos afirmar que, prosseguindo a sua marcha paralela na grande estrada dos séculos, a ciência e a paralela na grande estrada dos séculos, a ciência e a crença virão forçosamente a encontrar-se um dia, pois que idênticos são seus alvos, que acabarão por se penetrarem reciprocamente. Então, é como foi dito, né, nosso colega Marcos falou, a ciência e a religião, elas são primordiais, elas se complementam e não se repelem. Basta a gente ter a compreensão para isso. Eu acredito que a gente ainda vai testemunhar isso ainda. E o mais importante, né, Maricela, é modesta parte, né? Eu não vejo isso aí como uma criação minha, essas coisas da Lourdinha, né, que ela inventa. É legal quando tem mais Marcos Vinícius, mais Fernanda, mais Anaísa, a Agar, que não conseguiu entrar aqui hoje, porque às vezes a gente fica se questionando, mas por que disso? E aí, poxa, se eu passo a vida inteira estudando religião dentro de um centro espírita, vencendo a religião, a gente fica sempre naquela questão da igrejinha, né? E às vezes questionando, mas Fernanda, por que isso, Marcos? Por que aquilo? E aí tem visões, né, de outras áreas e outras searas aí, que nos abre os horizontes. Né? O Marcos fez uma beleza introdução aí, falando dessa questão da ciência e religião, que brigam, e a gente olha hoje e fala, mas estão brigando por quê? Não deveriam. E vão voltar. Né? A questão da separação da USE, não, separa para a Aliança, separa para a Federação Espírita, e agora estão se voltando a trabalhar juntos. Então, por que a gente perde tempo brigando com as coisas? Porque lá atrás, um dado momento, falaram que era isso. Né? Quando eu começo, esses dias fui dar uma aula de escola de aprendiz evangelho, estou lá falando, daí que a pouquinho eu falei do passe, que tem que ter empunhadura da mão, né? Da energia, né? Aí a moça, um olhou para a cara do outro, eu falei, pera, gente, o que eu falei, bobagem? Ela falou, não, é que nós não somos da aliança, né? Nós somos da união fraternal, uma coisa assim, e aqui a gente não tem essa... Aí eu falei, então esquece a posição, vamos para outro exemplo. E aí conversei. E a aula foi belíssima, modéstia à parte, a gente conversou tudo, tirando um detalhe da empunhadura de mão, que é na aliança, e lá é diferente. Aí você parei para pensar, falei, meu, que legal. Esses dias tinha uma aluna da USE que veio repor aula na minha turma. Eu falei, mas da USE? Porque a gente está fazendo aqui e tal. E adotamos a escola de aprendiz evangelho.
Então, poxa, quanto tempo a gente passou brigando, se contradizendo um ao outro, e agora está todo mundo junto? Né? Aquela história, né, que, olha, o filho do Paulo Rosa é palmeirense, o meio é corintiano, vocês não podem ficar juntos. Né, que eles não se gostam. E aí hoje eu e o Paulo Rossi estamos ali no churrasquinho batendo papo e as crianças olhando e falando, mas peraí, se nós éramos inimigos, agora meu pai está junto. Então tem que explicar isso de novo, gente. Vai ser bem complicado, né? Marcos, depois eu passo para a Leda, que já está ali com a mão levantada, né, Leda? Dois comentários de coisas que foram ditas aqui. Primeiro, né, a Fernanda falando sobre essa questão da responsabilidade, da responsabilização, né? Eu imagino que vocês devem ter assistido o filme do Divaldo, né? E no finalzinho tem uma fala da Joana de Ângeles que é belíssima, né? Aliás, tem ficado muito na minha cabeça, que a Joana de Ângeles diz pro Divaldo, né? Diz assim, no fim, você vai perceber que a sua luta nunca foi com o outro, mas sempre de você contra você mesmo, né? Então é o autoconhecimento, é eu me conhecer, né? Porque a luta é comigo, né? Os outros só me ajudam a compreender a luta que eu tenho comigo, né? E a outra coisinha que eu queria comentar, né? Eu anotei aqui quando o Zé Porto estava falando, né? Eu lembro que eu conversei, quando a gente lançou o livro, né, do Leon Denis, eu estava conversando, a gente fez o lançamento lá na casa do Chico Xavier, né? E eu estava conversando com o Geraldo Lemos, né? E o Geraldo estava me falando que por volta de numa conversa com o Chico, ele falou que o Chico falou que por volta de 2040, portanto nós estamos aí há cerca de 2 décadas desse acontecimento, ele assim, os engenheiros que vão estar pesquisando as novas formas de transmissão televisiva, né, as televisões do futuro, vão topar com o mundo espiritual. Então a ciência está muito próxima de encontrar evidências, fatos, né, de que existe um outro plano de vida, né? Então, a gente provavelmente vai presenciar isso antes do fim dessa encarnação. O Marcos falou aí do lançamento do livro, né? Esse aqui, né, Marcos? Que eles fizeram aí, depois a gente coloca, numa reedição de 100 anos depois. Inclusive, o José Porto, ele tá para fazer uma doação lá para o Centro Espírita, para a gente colocar na livraria para vender. Uma noite de autógrafo, né, Marcos? Voltar às quintas-feiras ali, divulgação de obras. Acertamos, sim. E outra, viu, Porto? Inicialmente, aí, no mínimo 100 exemplares, tá, Marcos? Sim. E outra questão, não deixa passar, não. Colocar pipoca ali na porta do Centro Espírita. Porque depois que as crianças forem lá, elas ganharão uma pipoca. É um belo atrativo. E, Marcos, uma frase... Não sei se é uma frase, né, Marcos? Vamos pôr churros, Porto. Pipoca não, vamos pôr churros. Do filme que você citou, acho que para mim o que mais pega das frases, não falando que a sua não foi boa, né? Foi aquela quando o Divaldo, que a moça fala, você é espírita? Ele fala, eu sou. E Joana olha para ele. Aí ele, eu tô começando. Aquilo ali eu lembro toda hora quando ele pergunta, você é espírita? Eu olho pro lado já e falo, começando, né? E aí, Leda? Religião importante, não é? Podemos desapegar? Não podemos desapegar, na minha opinião, né? A religião, para mim, é muito importante, porque eu sou uma pessoa que tem muita fé e muita esperança. E por ter fé e esperança, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz, né? Então, eu não consigo tirar isso de mim, né? E eu sou feliz, eu dou risada o dia inteiro, eu canto o dia inteiro. E é isso, eu sou feliz. Posso estar enfrentando dores horríveis, né? Mas eu tô ali, eu tô firme, eu tenho fé, e eu tenho pensamento positivo, e eu sei que tudo uma hora vai mudar, tudo vai passar. Leda, como advogada, eu queria saber que nós estamos num estado laico agora, né? Desde 1888, mas os feriados religiosos permanecem, é isso? Permanecem. Não vamos tirar o feriado religioso? Espero que não, né? Espero que não. Estranho, né? Tiraram os crucifixos dos órgãos públicos, tiraram um monte de coisa aí, mas o feriado fica. Mas eles não tiraram porque é um dia que vai ficar em casa, é um dia que vai emendar.
interesse, né? É interesse particular isso, né? Que nem eu falei, não pode tirar, né? Hoje eu sou aposentada, então para mim tanto faz feriado, não ter feriado, todo dia para mim é sábado, é domingo, né? Mas é isso aí. Mas não tiraram essas datas de feriados religiosos, é oportunismo, né? É para aproveitar o dia, né? Interesse. Bom, gente, foi acho que isso, né? Bem proveitoso o nosso bate-papo. A Lourdinha já mandou umas 10 mensagens aqui, que eu estourei o tempo, né? E ela vai ter que editar depois isso tudo. Mas tenha fé, Lu, você consegue. Eu fico muito contente. Viu, Marcos? Só mais um. Pois não, Portinho. Pois dou. A Lourdinha que não dá, eu dou. No curso básico, aquele livrinho Entendendo o Espiritismo, uma das aulas, o Espiritismo diante das outras religiões, fala desses 3 aspectos, científico, filosófico e religioso. E ainda vem mais. Qual o mais importante dos 3? O religioso. O homem está farto de ciência e filosofia, mas lhe falta moral, ética. E é essa religação com a nossa fonte que vai nos dar que vai nos tornar completos. O aspecto religioso é o mais importante. Olha aí. É verdade, Porto. Eu até questionei com a Fernanda essa semana, né? Eu acho que o ser humano, ele é meio que... Acho que nós trazemos um vazio dentro de nós, né? E aí esse vazio, hora e outra, ele tem que ser preenchido, né? Ou pela religião, ou pela Lourdinha. Lourdinha, eu tenho um vazio aqui, você que vai me encher de amor para completar esse vazio. Aí daqui a pouco, não quero mais a Lourdinha, eu quero que a Fernanda complemente esse vazio, e aí a gente fica toda hora buscando, né? E é estranho, né? É meio maluco, né? Eu lembro da adoção das minhas filhas, a psicóloga lá falava bastante, né? Ela veio cheia de buraquinhos, assim. Não queira tentar tapar todos que você não vai conseguir. Isso aí é missão dela, né? Porque a gente acha assim, não foi dado amor, eu vou dar amor. Não, às vezes não é nem seu amor que ela quer, é o amor de outro. O que você quer, né? Então é complicado, né? E eu acho que quando é preenchido, que esse vazio é preenchido com uma religião ou com uma crença em si, torna-nos mais... a gente acaba envergando, mas não quebra porque ele não deixa, né? E quando a gente tem esse vazio, gera depressão, gera angústia, gera insatisfações e vai gerando uma série de complicações aí que depois cabe a dona Fernanda aí tentando consertar, né, Fê? Mas eu achei bastante... lembrar aqui, Marcos, só um segundinho. Dentro da história do espiritismo no Brasil, no começo, né, do século, na época do Bezerra, a gente vê que ele lutou muito pela religião espírita, né? Porque antes era só aquela coisa, fenômeno, e as pessoas só prestando atenção naquelas situações e ninguém se preocupava em se melhorar. Então ele lutou muito por esse aspecto, né, o aspecto religioso. Perfeito. Laudete? Então a religião, igual você falou, né, Marcos, é importante tudo, mas a gente percebe também, né, que dentro da doutrina espírita, né, não são todos, lógico, mas a gente percebe que muitas pessoas, elas estão na doutrina porque a vida delas já não faz mais sentido, entendeu? Já não tem mais nada para fazer, né? Já estão aposentados, já está isso, está aquilo, então eu vou lá para a doutrina lá, vou fazer alguma coisa, né? Então, tem muitas pessoas que entram em depressão porque elas estão ali como a doutrina espírita, como um amuleto, entendeu? Porque quando elas são cobradas para alguma coisa, entendeu? Elas caem fora, né? Ou elas falam que não tem capacidade, o outro fala... Mas aí, Lau, aproveitando a deixa aqui, aí é questão da Fernanda estar analisando, né? Porque, é que eu falei, o indivíduo é muito complicado, Laudete. Não dá para a gente simplesmente apontar isso, né? É que eu falo, por isso que a gente tem que sair um pouquinho dessa questão da igrejinha e já jogar no colo da Fernanda, né? De essa insatisfação, essa coisa do ser humano buscando a igreja. Às vezes, o que a Fernanda falou, é o pertencimento. Às vezes ele está no centro espírita, ele já sente pertencente. E se ele está pertencendo ali ao local, já o centro espírita já valeu a pena. Entendeu? Porque se ele não está no centro espírita, está em casa, às vezes ele é maltratado, é humilhado, às vezes não é valorizado tanto quanto gostaria. Essa construção de indivíduo é complicado, Lau. Porque a gente já conversou bastante, a Anaísa, né, que fala bastante dessa questão da psicologia evolucionista, né?
O que somos hoje, ser humano, em representação e comportamento, ou foi ensinado como criança, ou foi questão de um abandono de criança. O que faz uma pessoa querer estar no centro espírita e não dentro de casa? Né? Isso é grave. E essa questão que você fala de aposentadoria, a Leda acabou de falar, eu sou aposentada, sou feliz, e ela é mesmo, ela é minha aluna, né, da 48ª escola, é uma das primeiras a entrar e está sempre rindo, sempre conversando. Então, essa avaliação de contexto do comportamento do espírito em si, a gente tem que jogar no colo da Fernanda, ali, que está ali trabalhando com a gente, para ela fazer essa análise, né, e entender. Porque essa é também uma questão que a gente fala, né, que eu imagino e vejo muito isso. Nós não sabemos receber as pessoas ainda dentro do centro espírita. E quando a Fernanda fala da questão do pertencimento, que às vezes a pessoa quer estar ali para se sentir pertencente, aumenta a nossa responsabilidade. Né? Se ela quer sentar ali e ficar tomando uma água fluídica e ouvindo musiquinha, deixa. Aí, em regra maior, ela está sendo tratada também, ela está sendo observada. Né? Então, cada um vai procurar dentro de si o que satisfaz, né? Mas é complicado a gente chegar nesse ponto. Mas eu agradeço, viu, gente, a participação de todos vocês. Eu acho que, poxa, que deveríamos ter mais pessoas aqui para a gente conversar, ter maior tempo, viu, Ludiana? Uma retificação aqui que está todo mundo pedindo, para que a gente possa explanar, né, com até um pouquinho mais de profundidade alguns assuntos, porque eu acredito muito que nós estamos numa fase de reconstrução aí, ou ressignificação, como a Fernanda colocou, porque senão a gente fica no automático aí, fazendo, chega no fim da vida, olha, né, eu dei 22 mil passes, eu tratei o pessoal, eu dei 500 horas aulas de evangelização infantil, e no fundo, não fiz nada, né, não fiz nada. E isso é problema, né, isso é complicado. Né, tivemos o trabalho sábado ali da entrega da cesta básica, a entrega da sacolinha das crianças com chocolatinho, livrinho, da pré-mocidade, e, poxa, você vê o sorriso da criança recebendo um alimento. Tem que presenciar, né? Tem que presenciar, porque a gente começa a olhar e fala, poxa, eu fiz muito mais do que arrecadar alimento, né, Porto? E distribuir, né? Talvez aquela pessoa ali saiu com o peso de que, poxa, pelo menos essa semana está garantida, né? Essa semana está garantida de alimento. E se ela está garantida de alimento, o que mais ela precisa? Da religião, uma hora ela percebe e volta. Né? Mas o alimento foi entregue como alimento e não teve aquela barganha de, senta aqui, tem 2 horas de palestra, depois se preenche o questionário e recebe o alimento. Desnecessário, né? Leda, minha aluna, falei bem de você, você que vai fazer o encerramento para a gente. Aluno bom é assim, né, Lu? É na hora. De pronto, assim. De pronto. Eu quero agradecer todos aí, que todos tenham uma excelente semana. Né? Fê, Marcos, volte mais vezes. Luiz Amaro, por favor, né? Sinta-se em casa. E aí a gente já vai pensando aí no próximo tópico aí, que a Lourdinha já está falando que vai ser no finalzinho de outubro. Então, qual que vai ser o tema 3? Então, que a Leda possa se sentir envolvida nesse momento, poder sentir a sua mentora ali do lado, abraçando, acolhendo, e que possa fazer, Leda, o nosso encerramento de maneira bem simples, bem tranquila. Okay. Não precisa ser igual da escola que a Laudete cobra vocês, né? Que haja amor e simplicidade nas palavras. Bem simples, né? Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo aos nossos mentores, agradecendo a espiritualidade aqui presente nesse nosso encontro. Vamos agradecer a todos presentes, a todos que se manifestaram, que deram essas opiniões, essas aulas maravilhosas, né? Vamos agradecer a Jesus, né, que está conosco todo o tempo. E vamos elevar agora a nossa prece a Jesus com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus.
Obrigado, Laudete. Depois dá um ponto para ela lá na escola. Contabiliza um ponto lá de participação. Pois não, Luiz? Não, só estava me despedindo. Tchau, Então, gente. tá, gente. Obrigada. Agradeço, viu, a participação de vocês. Obrigado, Fê. Obrigado, Marcos. Beijo. Obrigado a todo mundo, viu? Um abração. Um abração. Boa semana. Para todos nós.